dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Dependendo do horário que você está aqui no podcast, vocês podem sublimar, não, Beto? Aqui você pode sublimar. Aqui a gente fala muito assunto interessante e hoje um podcast muito sensacional de uma área que eu gosto bastante. Ela já participou do nosso podcast e a gente fez questão de chamá-la exclusivamente para falar sobre esses assuntos aqui que eu acho bem bacana. É a Karina Curios. Apresenta pra gente a Karina Curios, Roberto. A Karina Curios, ela é professora, ela é educadora, pedagoga, e ela faz, na nossa opinião, né, Honório, a parte mais sensível e complexa dentro de uma instituição de ensino, que ela atende diretamente ali no ombro a ombro, no corpo a corpo, com os alunos que estão ou na fase de alfabetização, ou um pouco mais avançados, mas que são aquelas crianças, de acordo com as leis brasileiras, chamadas de crianças especiais, com necessidades especiais. Enfim, e outras crianças também, porque olha só, o professor ele tem esse trabalho, né, de orientar, de ensinar, e o conhecimento, a gente sempre fala que não pode sublimar, o conhecimento ele transforma. Ele abre a nossa mente para que as pessoas sejam transformadas. E hoje nós vamos se transformar e oferecer para o nosso público transformação. Seja bem-vinda, Karina Curios. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, gente. Quero dizer primeiro, sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês gostem dos nossos assuntos e que eles sejam bem esclarecedores. Quero agradecer muito a oportunidade de poder novamente tocar nesses assuntos e esclarecer muito as dúvidas que todos tenham a respeito da neurodivergência, como se trabalha isso em sala de aula e como se trabalha isso no convívio social. Eu acho que é esse que é a busca da inclusão. É como trabalhar o convívio social dessas pessoas neurodivergentes e sem nenhum ímpeto de excluí-las. Eu acho que esse é a pegada do momento. Excelente. Antes, Honório, de você fazer a pergunta, você até me desculpa de interromper. Opa. Eu estou ansioso para dar o presente dela. Espero que seja útil, espero que tenha utilidade no seu dia a dia. Para nós é uma alegria presentear os convidados e presenteá-la, ainda mais por você trazer esse esclarecimento, é especial para nós. Gente, quem não gosta de receber presente, né? Olha, eu sou suspeita em dizer que eu tenho um amor da minha vida que me presenteia sempre. E eu tento retribuir na mesma moeda, mas eu não consigo. Quanto amor, hein? Quanto amor, né? O amor tá aqui do lado. Ele deu o sorrisinho vermelho. Gente, eu já vou abrir pra vocês, porque nem eu vou... Coisa linda, beijo. Nem eu vou me aguentar. Eu preciso abrir. Quem é que recebe presente que não gosta, gente? Linda! Vou usar muito, hein? Uma canequinha. Uma caneca para você tomar um café. Pode sublimar, pensando sempre que eu posso sublimar. Show de bola. Mas antes de fazer a pergunta, a gente quer agradecer, né, a pessoa que você deu um beijo aí, ele ficou vermelhinho aí, ó. Carlos Bucaneiro, ó. Carlos Bucaneiro, vamos fazer diferente aqui. Vem aqui rapidamente do lado da Karina e fala um pouquinho do seu trabalho, Carlos Bucaneiro, que está nos patrocinando hoje, aqui no estúdio, né? Isso. Dele aqui. Fala um pouco do seu trabalho, sobre registro de marca. É sempre um prazer conversar com o pessoal do Pode Sublimar. Não quero falar de registro de marca, quero agradecer a presença de vocês, dizer que a casa é de vocês, que é um prazer para mim passar um dia tão alegre, passar um tempo tão feliz com os meus irmãos, confraternizando, conversando, sublimando e aprendendo. É muito, muito, muito prazeroso. Lógico, se você quer saber mais de registro de marca, é carlosbucaneiro.oficial, lá a gente bate um papo. Aqui a gente fala disso e de muito mais coisa. Obrigado, meus irmãos. Linda, maravilhosa. O amor está no ar novamente, não pode sublimar. Tá vendo só, pessoal, como é que se trata uma mulher em casa? Olha. Vai aprendendo, viu, gente? Estamos aprendendo, vamos anotar aqui no nosso caderninho. A Karina Curios, né? Eu sei que você é educador especial também, trabalha também ajudando crianças aí, e o papel do professor é muito lindo, né, na educação. Eu lembro de algumas professoras minhas e faz totalmente diferença na minha vida. O que despertou na sua vida, Karina, em poder
trabalhar inclusivamente com crianças ali em educação especial, talvez crianças autistas, crianças que precisam dessa ajuda, desse olhar diferenciado aí, que muitas vezes as pessoas não olham, né? Não vê essa realidade, e que as crianças todas têm uma certa facilidade, mas a gente sabe que os autistas eles têm dificuldade. E o que despertou esse desejo no seu coração? Eu acho que a inconformidade, porque quando você ingressa num concurso público como o meu e você começa a ter acesso à inclusão, como ela é feita, você percebe, é notório o quanto a necessidade cresce de pessoas que criem empatia e que busquem por essas crianças. Então, assim, primeiro de tudo foi realmente, eu me sentia impossibilitada de fazer mais, e eu precisava fazer mais. Eu acho que o professor, ele é agente transformador. E se eu sou agente transformador, eu não posso ser agente transformador apenas onde o sistema me beneficia, ou que se torne algo muito fácil. É como plantar numa terra que já foi aerada, que já foi preparada, eu só vou colocar a semente? Isso não é ser uma pessoa que gera transformação. E se for, gerar transformação para quantos? Para quem? Isso é limitante. E eu acredito que as pessoas não possam se limitar. Dentro disso, era a minha inconformidade mesmo, de estar dentro do ambiente de educação e sentir que existiam crianças que estavam alcançando aquilo que eu tinha como objetivo, aquilo que o currículo tinha como objetivo, e outras crianças que elas não estavam partícipes. Elas não compreendiam aquele dialeto, aquela aula, aquela circunstância. E eu, como agente transformadora, não fazer nada por isso. Então, eu acredito que tem que ter um incômodo mesmo, de você saber que você é capaz e não fazer por alguém. Se isso não te incomoda, então você já deixou de seu lado humano há um bom tempo. Então, o que me levou a procurar mais, a me capacitar, a buscar por essas crianças neurodivergentes, e aí a gente fala sobre a Asperger, a gente fala sobre o autismo, porque ele tem os seus suportes, e a gente tem que trabalhar dentro desses suportes, foi essa inconformidade mesmo, de ter alunos que estavam conseguindo, que eu estava alcançando, que eu tinha criado um laço, uma relação, e ter outros alunos que pareciam tão distantes, e ainda assim eu chamá-los de meus. Eu costumo ser chamada na escola de, lá vem a professora com os pintinhos dela, porque eles ficam alvoroçados em torno de mim, assim, se é aula com especialista e eu apareço, parece que eles nunca me viram na vida, eles saem correndo, ficam todos em volta de mim, e eu sou conhecida porque os meus colegas, inclusive eles viram o outro podcast, eles disseram exatamente, Karina, você foi muito transparente, porque, gente, ninguém mexe com nada que é meu que eu não saiba. Quer me irritar no ambiente escolar é acontecer qualquer coisa com um aluno meu e eu só saber do que aconteceu depois que todo mundo já tomou alguma medida, já conversou com ele, ele já fez alguma coisa. Eu quero saber. Porque ele é meu. Pode ser uma coisa meio possessiva. Pode ser. Mas eu realmente fico daquela de assim, eu quero estar olhando, eu quero estar vendo, eu quero saber o que está acontecendo com todos eles. Eu tenho essa conversa com eles. Eu falo, eu sou professora de vocês. Vocês não confiam em mim, vocês não confiam em quem aqui? Primeiro sou eu. Aconteceu qualquer coisa. E, gente, é qualquer coisa mesmo. Você, professor, que não quer se envolver na vida do seu aluno, você não é professor. Porque professor não é só na parede da escola. Você é agente transformador aonde você estiver. Quando eu saio com meu namorado, principalmente quando a gente vai em ambientes que eu encontro alunos, ele fala, meu Deus do céu, olha lá, já tem ali, te olhando. Porque, gente, eu sou reconhecida porque eu faço parte do caminho dele, da vida dele. Como é que eu posso dizer que eu tenho um aluno, que ele é meu, e eu regrar ele pela minha quantidade de hora escolar? Ou eu sou uma professora muito doida, ou então tá todo mundo ficando maluco e eu que tô fazendo certo e tá todo mundo fazendo errado.
Não existe professor das 7 às 4, não existe professor das 8 às 5, não existe professor das 7 ao meio-dia, da 1 às 6h30, não existe. O professor, ele é professor porque ele é vocacionado para isso. Karina, eu acredito nisso. Professor é uma daquelas profissões que você tem que ter vocação. Eu acredito que a única profissão que tem dom, para mim, na minha opinião, é o educador. Parabéns pelo seu dom, pela sua vocação. Você falou algumas palavras que para mim foram assim, um ouvido de um leigo muito específico. Eu queria que você explicasse e também dissesse o que isso quer dizer. Você falou neurodivergente, você falou alunos especiais, você falou autismo, você falou TDA, você falou outra síndrome que eu não sei nem falar o nome. O que é o neurodivergente? O que é um aluno especial? O que é esses tipos de alunos diferentes que você trabalha? Quais as diferenças entre eles? É que, na verdade, se criou um grande tabu. Quando nós falávamos sobre crianças especiais, se criou uma terminologia que as pessoas começaram a usar de forma pejorativa esse termo especial. Como se essa criança ela não tivesse os mesmos direitos, se ela não tivesse capacidades dentro das suas características. Então, isso gerou algo negativo. E aí foram várias buscas, inclusive de estudiosos e profissionais da área, para identificar e para tratar essas pessoas com a dignidade que elas tinham, a necessidade de ser tratadas, mas nomeando mesmo, para que não se houvesse mais esse tipo de debate que às vezes diminui a causa, a pessoa debate o nome, mas a necessidade, o que precisa, fica como segundo plano. Então, assim, a neurodivergência atende qualquer tipo de transtorno ou deficiência. Eu estou falando que aquela criança é neurodivergente, ou seja, ela é divergente e todos nós não somos. Quando eu falo sobre as minhas crianças, quando eu falo com os meus alunos, eu tenho 2 alunos hoje e tenho mais 2 em estudos. E quando eu falo sobre estes, com os meus alunos, porque não adianta não falar, porque criou-se um tabu que, então assim, não é para ninguém saber, eu não coloco o cordão no meu filho, porque eu não quero que ele seja tratado diferente. Pelo contrário, eu tenho que fazer com que a criança entenda que todo mundo é diferente. E aí, a minha necessidade é ser humana e ser respeitosa, porque todo mundo é diferente. Eu trabalho todas as diferenças. Eu tenho que passar vídeos explicativos. E eles sabem. E o respeito e a inclusão inicia-se aí. Então, eu esqueço a nomenclatura e eu trato eles como pessoa, como capazes dentro das suas características. E aí, como eu mostro para as outras crianças, você não tem dificuldade em matemática, fulano? Você não falou que você tem medo de tal coisa? Ciclano? Quem mais tem medo disso? Eu não tenho. Você é diferente. Você não é igual ao seu colega. Mas isso te faz menos que o seu colega? Você entende? A gente está num retrocesso tão grande que e a nomenclatura não quero que chame meu filho de autista. Não quero que saibam que ele é Asperger. Mas como que sabem disso? Gente, as crianças, elas são inteligentíssimas. No começo do ano, uma das minhas questões com os pais, com os familiares, eram crianças que tinham totalmente a capacidade de manter diálogos e outras que não falavam uma frase que fizesse sentido. Porque tinha mãe que conversava com o filho, que entendia ele como ser humano, capaz de compreensão, e tinha outra que não falava, que ela apenas dava ordens, era sim ou não, e a criança foi perdendo a habilidade do contato, do trato social. E aí essa mãe questionava, mas será que ele é autista? Mas será que ele tem alguma coisa? Gente, primeiro de tudo, é você entender que o seu filho é único, independente se você acredite que ele tenha algo que seja neurodivergência ou não. E aí entra os transtornos. Transtorno de espectro autista, que a gente fala que é o autismo, é um transtorno. É um transtorno que tem suporte 1, que tem suporte 2, que tem suporte 3, que pode ser suporte reversível, que pouco se fala,
que existem crianças que vão até o suporte 3, depois elas começam a regredir, dependendo das terapias, de como funciona, de como se é trabalhado. Tem outras que não, porque cada um é um ser único. Aí temos o TOD, que é transtorno opositor desafiador, que as pessoas criticavam muito como sendo algo de uma criança mimada, de uma criança que não teve limites, que foi negligenciado o seu cerceamento, até para a segurança da própria criança. E quando você é profissional, que você trabalha, você identifica, por exemplo, uma criança de transtorno opositor desafiador, ela não tem controle sobre as suas ações e emoções. Não é algo que alguém do externo possa fazer com que ela se controle. Porque nem o ambiente externo, nem o ambiente interno trazem esse equilíbrio para ela. Aí eu falo sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que nem sempre estão coligados. O TDAH, né? Que é o TDAH, mas nem sempre. Existem crianças que só são TDA, existem crianças que são TDAH e existe só aquele que é só hiperativo. Mas que, por se popularizar, a pessoa vê o filho um pouco alheio, um pouco desligado, às vezes característica comum. Ela olha e fala, ai professora, ele tem TDAH esse menino, né? Mas qual foi a sua referência, né? Aonde que você observou, que você acredita que ele seja? A gente falou aqui um pouco sobre excesso de tela, que é uma dificuldade muito grande enfrentada agora. Eu falei sobre a falta do diálogo em casa, que faz com que a criança, às vezes, ela não tenha o trato social porque ela já não tem. Ela precisa aprender. Gente, criança é esponja, ela aprende tudo. Mas do mesmo jeito que a esponja, ela pega toda aquela água, ela pega tudo aquilo, se não é utilizado, se não é canalizado, isso se esvai. Então, a criança chegou um dia em casa e falou que aconteceu um monte de coisa. E você falou, tá bom, pega o celular aqui que eu tenho que fazer. Você tá podando, limitando. E aí depois, lá na frente, você fala, não entendo porque esse menino não fala. Nossa, mas ele estava passando por tudo isso, ele nunca me contou. Você é acessível? E aí essa sua acessibilidade, para mim, tem que ser acessibilidade não só para um, tem que ser acessibilidade para 30. E aí dentro desses 30 é que nasce a neurodivergência. Eu tenho alunos que são realmente TEA, transtorno de espectro autista. Eu tenho alunos que são TDAH, eu tenho alunos que estão em investigação. Tive um aluno no ano passado, que agora, recentemente, eu tive que ter uma nova conversa com ele, porque ele foi meu ano passado. E eu levantei a suspeita sobre o transtorno opositor desafiador, e infelizmente esse ano, em uma aula transitória, não com a professora desse ano, com a regente, mas em uma aula transitória, ele acabou desregulando e tendo uma crise, e essa crise gerou um grande transtorno para a sala de aula em si, e eu havia feito o encaminhamento ano passado, o que é muito importante, que é essa continuidade que a prefeitura, ela tem esse olhar, a prefeitura de São Paulo, ela tem esse olhar de ter um acompanhamento. Então eu havia feito um encaminhamento pensando nisso, nesse transtorno, e a minha direção escolar levantou esse encaminhamento, me chamou para uma conversa, mesmo eu sendo professora dele do ano anterior, querendo me questionar sobre mais algumas coisas que eu havia percebido nele. Chamou a professora regente desse ano, chamou a professora transitória que estava na sala no horário, no momento que ocorreu o problema. Nós convocamos os responsáveis para saber qual era a continuidade daquele encaminhamento que eu havia feito o ano passado. E eu bati essa mesma tecla, que negligenciar não é só alimentação e vestimenta. Negligenciar é o seu tempo, é a sua disponibilidade, é a sua dedicação. Se você é uma pessoa responsável por alguém, ser responsável é saber que você não pode negligenciar em nada. Nem no tempo, nem na dedicação,
nem na roupa, nem na alimentação, em nada mesmo. Pela vivência que você está tendo hoje no trabalho com essas crianças, você percebe que no ambiente escolar se permite a presença dos pais, os pais são próximos, ou, sei lá, poderia ser diferente? Ou não é permitida a presença dos pais junto das crianças da escola? Necessitaria ser diferente, porém é uma opção hoje social. A não participação, a não cooperação com a escola, que está inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente, é previsto na nossa Constituição, que é dever não só do Estado, mas também da família, essa criança, é muito negligenciada, esse dever e essa necessidade. Mas é por opção familiar, tá? Eu sou professora, como eu disse, regente de uma sala de primeiro ano, e recentemente nós tivemos uma reunião escolar num sábado, às 10 horas da manhã. E sou regente de professora de 30 alunos. Eu tive a presença de 12 pais. Nossa, menos da metade. Isso. E eu vou dizer para vocês que a minha sala foi uma das que houveram mais presenças. É triste isso, hein, Karina? Não tem acompanhamento familiar. E aí, o Estado, quanto à instituição, ele começa a colocar outros subterfúgios para sanar a necessidade familiar dessas crianças. E aí recai sobre, principalmente, o elo mais próximo dessa criança, que é a escola, a necessidade de sanar essa dificuldade. Mas vejam como é falho. Eu estava comentando com meu namorado esses dias, com o Carlos Bucaneiro, que nós recebemos recentemente uma criança agora em agosto, que nunca pisou no chão de escola. E aí eu te pergunto, como? Uma criança nunca foi numa EMEI, nunca foi numa pré-escola e iniciou o primeiro ano do fundamental em agosto. Como que isso aconteceu? Como que ela passou pelo sistema e nunca ninguém viu? Porque ela nunca foi matriculada numa creche. Porque a primeira matrícula é que faz a vida escolar. Se não fizeram a primeira matrícula, como eu consigo investigar para saber se essa criança teve acesso escolar? Então, assim, é uma falha familiar, e aí eu falo para vocês da necessidade de acompanhar essas crianças. Porque, como eu disse, a criança é uma esponja, ela absorve tudo, mas ela tem que ter para quem repassar. Se a criança ela é motivada na escola para realizar as atividades, para ser participativo, para ser pessoa autônoma de si própria, porque a gente ensina também a autonomia. Parece que não, mas até o fato deles irem ao banheiro, deles pedirem para ir ao banheiro, é algo que é ensinado no primeiro ano. Porque as crianças, por vezes, elas fazem na roupa por vergonha, por timidez ou por falta de ímpeto mesmo de pedir. E de sair também, de espontânea vontade. Então, assim, tudo é ensinado. E essas crianças, elas estão sendo negligenciadas pela família, porque aí eu consigo trabalhar tudo isso dentro de sala de aula, mas ela tem necessidade de contar para alguém, de falar para alguém, de mostrar o meu parabéns daquela atividade. E aí ela chega em casa, ela não tem. Me diz, você como adulto, se você não tiver para quem mostrar o resultado do seu trabalho, você acha que tem necessidade de fazê-lo? Ai, fica complicado, né? Olha só, a Karina falando isso é uma coisa assim muito séria, né? Porque hoje em dia nas casas os pais não escutam mais os filhos, não tem mais interação, ficam ali na questão no tablet, no celular e tudo mais. Karina, você estava falando das crianças especiais e uma coisa que fica na minha mente é o seguinte: em relação aos pais que ainda não buscaram ali informação para saber o laudo do seu filho, por exemplo. Quero saber se ele tem autismo, se ele tem TDAH. Qual que é a importância desse laudo na vida dessa criança? Gente, vamos lá. Extremamente importante. Extremamente importante. Porque o seu filho ou a sua filha ou o seu parente mais próximo
que você se responsabiliza, ele não precisa ter uma vida dificultada por falta de acompanhamento. Porque assim, e isso, gente, é notório. Nós, professores, nós muitas vezes fazemos além do nosso plano, do nosso trabalho, porque a legislação diz que eu só posso trabalhar de uma maneira necessária para o aluno ou diferenciada, trazer atividades, essas questões diferenciadas, naquele aluno que ele já me traz esse laudo, ele já me traz essa informação de neurodivergência. Não que eu não faça com os outros materiais adaptativos para qual hipótese de pedagógica ele esteja inserido. Eu estou tentando não ser técnica, mas é meio complicado, porque as crianças têm hipóteses que eles estão e a gente diagnostica essas hipóteses para poder fazer com que eles avancem. E aí eu posso usar várias metodologias para essas hipóteses serem alcançadas. Mas a criança que tem um laudo, ela é identificada, eu tenho obrigatoriedade de, além de mediar, facilitar, incluir, propiciar um ambiente para ela alfabetizador. E aí, se você tem um filho que você porque, gente, eu sei que é muito difícil. Eu vi uma pesquisadora falando que é um luto quando você descobre que aquela criança que você idealizou, que você imaginou entrando na faculdade, que você imaginou andando, que você imaginou conversando, que você imaginou falando, aquela criança, quando você descobre que ela tem uma neurodivergência, que não é que ela é incapaz, não usem esse termo incapaz, não é que ela é incapaz, mas ela tem um tempo determinado para aquilo ou ela fará de um outro modo. Quando você descobre que não é do modo comum que você espera, você vivencia um luto. Tem famílias que afastam esse luto. Afastam como? Negligenciando. Ah, não, ele não tem nada. Ah, isso é preguiça. Ah, quando ele der na cabeça dele, ele faz. Acredita, professora. Quando ele quiser, ele vai fazer. Até isola aquela criança, né? Ou então, não pergunta, não questiona. E se você falar alguma coisa a respeito, não fala, não responde a professora, não escreve na agenda. Gente, a agenda escolar é para ser utilizada. É o meu meio de comunicação com vocês. E aí, aquela criança que eu falei lá no começo para vocês que é meu. E se ele é meu, eu preciso cuidar dele. Ele está dentro do meu escopo, ele é meu. E aí, o que eu faço? Aí eu chamo. Às vezes a gente faz aquela intenção que é conversar com a coordenação, conversar com a equipe gestora. A gente chama essa família para a escola. Por vezes essa família não comparece na escola. E aí nós tentamos outros meios. A Prefeitura de São Paulo, ela tem alguns meios também de tentar diálogo com as famílias. Mas, de novo, gente, a gente vai tentando suprir a ausência familiar. Mas nós não somos vocês. Nós não somos família. Tem uma questão do direito da criança, por exemplo, Loas, né? Ela deixa de pegar esse direito por causa do diagnóstico porque não quer. Porque não procura. Mas assim, existem as duas vertentes. Existe aquela família que não procura, que não vai atrás, e aí ela negligencia o direito da criança de ser propiciado um ambiente alfabetizador que respeite as necessidades dela e que não dificulte, mas facilite a vida dela. E também a questão do BCP-LOAS, que é um direito que a criança tem de ser assistida não só pela família, mas também ter uma cooperação realmente institucionalizada do governo para que essa criança tenha o mínimo de atenção, não só apenas pedagógica ou de saúde, mas também financeira, porque a gente sabe que tem um custo esse tratamento, existe um custeio e, por vezes, o familiar, que é o mais próximo, não consegue ter a sua vida social, ele não consegue trabalhar fora, ele precisa estar presente na vida daquela criança, e aí ele é impedido de custear porque ele não tem uma vida profissional. Essa criança tem direito a isso tudo. Mas
o afastar o luto, o não querer observar, o não querer aquele tabu de, meu filho não é diferente de ninguém, ele é igual. Isso tudo só acaba prejudicando a própria criança. E aí nós temos esses episódios de laudos tardios, né? De crianças que sofreram anos por anos e agora descobrem agora, com 20 anos, com 30 anos, depois que já sofreram absurdamente. Nós estamos vendo relatos na internet de pessoas que sofreram muito na sua primeira infância e ao descobrir agora, se descobrirem neurodivergentes, abriu-se a caixa de Pandora, né? Agora eu entendo, porque eu tinha vários pensamentos, porque eu não conseguia focar, porque foi tão difícil. E aí eu vou te falar, não tem só esses neurodivergentes, tem a descalculia, que é aquela criança que tem dificuldade na área da matemática, porque ela tem dificuldade de concentrar e entender quais são os números, né? E encaixar. É diferente. A descalculia, você consegue percebê-la principalmente quando você trata o ensino da matemática. E aí, às vezes, a criança, não, mas esse menino, aí usa a terminologia que eu abomino, que é a palavra burro, né? Eu abomino. Essa criança é burra, porque eu estou na minha casa e de forma nenhuma ela compreende a numeração. Já sabe o alfabeto, mas não sabe os números. Pode ser uma descalculia. Isso é muito sério, né, Karina? Porque pode causar sérios traumas na vida daquela criança, né? Os próprios pais falando pro filho, né? Você é burro, você não aprende. Você é incapaz. Então, assim, primeiro de tudo, o respeito. O respeito como ser humano. Nós trabalhamos muito tempo. Eu digo que tem que ter uma comedida aí, né? Porque aí você fala que vai respeitar o tempo da criança, tem gente que está respeitando 10 anos. E aí fala, não, mas no tempo dele ele aprende. Não, o tempo dele tem uma faixa etária estudada, diagnosticada, que se chegou naquele tempo, ele não fala, ele não anda, ele não conseguiu se alfabetizar, ele não... Gente, é médico mesmo, é caso clínico. E aí, vou falar por mim, a gente enfrenta a resistência familiar quando a gente chama essas famílias para conversar e a gente fala, olha, eu preciso de um parecer clínico. Mas o que é, professora? Aí eu falo, eu não sou médica, mas percebo que já fiz tudo que era dentro do meu alcance, usei as metodologias que eu poderia usar e mesmo assim ele não logrou êxito. Eu percebo que ele não retém informação, que ele não consegue fazer a conexão daquilo que eu falo com aquilo que ele precisa realizar. Eu noto que ele não consegue ficar, porque eu tenho um aluno hiperativo. Então, foi o que eu conversei com a mãe. Eu falei, eu não posso gravá-lo, né? Mas eu peço que a senhora pense, como que ele se alimenta em casa? Ela falou, não, eu ando com um prato atrás dele. Ele não para nem para se alimentar. Você entende? E assim, é um aluno que ele é meu maior exemplo do ano, assim, que ele ficou agora na última, a gente tem um material chamado sondagem, nós fazemos ao longo do ano, para saber em que hipótese a criança está. E ele estava pré-silábico até a metade do ano, e agora nós fizemos a última sondagem, e ele está alfabético. Então, assim, e é uma criança que eu vou falar para vocês, ele nunca sentou. Nunca. Ele não para sentado na cadeira? Ele nunca sentou. Nunca sentou na minha aula. O sentar dele é ele em cima da perna e a outra balançando. Ou, gente, eu posso tirar foto da carteira dele, eu posso colocar a carteira dele em qualquer lugar. Ela vai parar em outro. E totalmente distorcida. Embora essa questão de filas e linhas retas, gente, isso não funciona. Isso já está escrito, já está determinado, isso não funciona. Tá? A criança, muitas vezes, ela aprende mais com o coleguinha do lado do que comigo falando. A gente faz dupla produtiva por isso. Não é porque a gente quer a sala bagunçada, não é porque a gente não tem domínio de sala de aula, é porque ele está aprendendo. Então, assim, esquece aquele ritmo de fileira, é quando a gente precisa fazer alguma coisa que seja institucionalizado. Fora disso, você vai na minha sala de aula, vai parecer uma loucura mesmo. Eles estão em grupos, eles estão em duplas, eles estão virados de costa para a lousa, porque às vezes a minha aula ela envolve música. E aí, então, eu não preciso de um ambiente enfileirado. Eu preciso de uma criança comprometida, de uma criança atenciosa, de um momento alfabetizador. E tudo isso
acontece com muito mais êxito se você, familiar, participar da vida do seu filho. É fundamental. É fundamental que você participe, é fundamental. Então, hoje, se você acredita, se você tem um vislumbre que o seu filho, ele precisa, ou ele tem uma necessidade, ou você enxerga nele características que o diferenciem do que você julga como comum, como correto, como certo, se você está pensando tudo isso, você não tem que só pensar, você tem que agir. E a ação é procurar centros de saúde. E aí, outro tabu, eu falo do CAPS. Ah, meu filho, não tem problema para ir para CAPS. As pessoas já olham o CAPS e pensam que é lugar de louco, não sei o que e tal. Gente, o CAPS é um centro de portas abertas. Maravilhoso. Que atende socialmente. Às vezes, o problema que você está passando agora como adulto também, da questão de você não conseguir ter aceitação de si próprio, às vezes é um problema emocional, não tem nada a ver com neurodivergência. Às vezes o seu filho está passando por um problema emocional, porque outra coisa, criança também sofre, criança também tem problema. Ah, mas nem virou adulto ainda, já está com esse problema, tudo isso na cabeça. Ué, muitas vezes ele soma, é uma somatória. Eu não quero desapontar os meus pais, eu não quero desapontar a minha professora e eu não estou conseguindo aprender eu estou com dificuldade nisso, eu não quero desapontar os meus colegas, eu não sou bem visto porque o bullying existe, e eu não sou bem visto, e eu não sou aceito, e tudo isso gera um problema emocional na criança que trava ela. E aí você fica, ah não, mas meu filho não tem problema para CAPS. CAPS é porta aberta. CAPS é social, é para atender a necessidade, qual seja ela. Agora, se você ficar realmente na fila da sua UBS, que não tem o fonoaudiólogo, que não tem o psicólogo, que não tem o psiquiatra, esperando ele chegar, esperando ele vir, eu tenho crianças que estão assim, meu amigo, desde o ano passado. Karina, eu fiquei com uma curiosidade, você estava contando como que é dentro da sala de aula a dinâmica das crianças, e a gente percebe que tem assim uma liberdade de acordo com a proposta do ensino, às vezes é música, então não tem necessidade de eventualmente estar olhando para a lousa, você pode olhar para o outro lado da sala, forma-se grupos, duplas, e como você disse, se a gente entrar lá na sua sala, a gente vai ver que está bagunçada, mas não está bagunçada, ela está organizada para a necessidade da aula. Para esse público que você tem essa proficiência toda, que são os neurodivergentes, as instituições de ensino, seja municipal, estadual, federal, eles disponibilizam algum tipo de recurso material que seja diferente para eles ou todo mundo é tratado com os mesmos materiais? Vamos lá. A gente entrou na parte chata, né? Na parte política. Essa parte aí é forte. Essa parte é política. Em sala de aula eu não esbravejo o meu lado político, né? Eu não denoto, não conoto ele, mas a gente tá a passos largos de tudo aquilo que não era para ser feito. De um desrespeito total. E aí, eu trabalho na Prefeitura de São Paulo, eu vejo diferença da Prefeitura de São Paulo para o Estado de São Paulo, para as escolas estaduais. Eu percebo que a Prefeitura tem um pouco mais de assistência quanto a isso, tem um pouco mais de olhar para auxiliar quanto a isso, mas a gente costuma brincar, né? Nossa, uma prefeitura tão pobre, né? Infelizmente, não, nós não temos. Tá? Nós temos provas externas, inclusive, e essas provas externas, principalmente os que têm laudo, a prefeitura tem ciência das crianças que têm laudo, quais são suas dificuldades, porque nós que estamos trabalhando lá, nós fazemos periodicamente mapeamento de sala de aula, mapeamento de aluno, relatório de aluno, quais são as características, quais são as necessidades, o que eu preciso, o que ele precisa de apoio. Se você for em qualquer escola hoje, de qualquer lugar do município de São Paulo, a professora que é regente, ela tem que ter uma coisa chamada o relatório do aluno.
que dizem que hipótese diagnóstica ele está, se ele é pré-silábico, silábico, silábico com valor alfabético, o que ele é, como ele está, como ele se comporta. Nós temos um sistema que é da Prefeitura de São Paulo, que lá tem um mapeamento, então todo fechamento de ciclo, eu escrevo no mapeamento quais são as necessidades daquele aluno, quais são assistidos, e aí vem uma prova externa, totalmente escrita, com poucas figuras, que é para o aluno de suporte 3, por exemplo, que é o caso do seu filho. Sim. Seu filho vai pegar aquela prova. Não, você não vai conseguir responder, vai ser um educador que vai responder por ele. Aí o educador não pode responder, só que ele teve propício aquilo para ele? Não. Aí o que a gente coloca lá, né? Não preenchimento. E a criança acaba passando de ano só Porque ele tem um laudo, e aí eu digo que o ganho dele foi social, mas eu não tenho uma brinquedoteca hoje, dentro da minha unidade escolar, que eu possa filmar para vocês e dizer que eu tenho aparelhos, que eu tenho brinquedos, que eu tenho disponibilizado materiais que eu consiga trabalhar com os neurodivergentes e com os demais. Eu tenho brinquedos quebrados, eu tenho falta de estrutura, eu não tenho ambiente, porque as escolas são pequenas. Então, assim, existe um estudo falando muito hoje sobre essa questão do ambiente e de como essa inclusão está sendo feita. Será que essa criança realmente está sendo inclusa? E aí eu vou dizer para vocês, o professor, ele está se esforçando muito. Eu não falo na totalidade, porque eu não posso responder por todos, mas os que eu conheço, os que eu trabalho junto, eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu aprendi quando eu me tornei servidora. Todo servidor, ele tem a obrigação, é lei. Eu tenho que cumprir e fazer cumprir. Então, por exemplo, quem está do meu lado, eu também falo. Então, eu sou a professora chata, que todo mundo conhece, que os alunos ficam em volta, que quer saber de tudo, eu quero saber. Mas eu quero que o direito dele seja assistido. E eu tenho a sorte de, esse ano, trabalhar com pessoas que têm a mesma visão que eu. Inclusive a minha equipe gestora. Só que a gente recebe doação, a gente vai atrás de doação, a gente tira do nosso bolso. E o professor não, ele não trabalha só por amor, só que ele tem um amor enorme que faz com que ele sacrifique muitas vezes as suas vontades e as pessoas que estão em casa para poder assistir aquela criança, porque ela não tem o recurso que ela tinha a necessidade e o direito de ter. Então, não, a Prefeitura do Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, como professora que sou e que já fui das duas redes que pertencem ao mais de hoje, eles não assistem essas crianças e essa inclusão não é de fato. Há uma negligência, então, Karina, porque, olha, a gente vê, né, eu conheço outras professoras, elas falaram, eu conversei com uma professora essa semana, ela falou, Lore, eu tenho crianças autistas, crianças com outros problemas, e muitas vezes eu tenho que correr atrás de especialização, eu tenho que correr atrás de cursos. E pagar por eles. O governo, ele não me dá isso, né? Ele não me dá especialização. Isso de fato é verdade? É verdade. É verdade. O incentivo que ele te dá é assim. No Estado, nem isso. Mas na Prefeitura, se você for atrás e você se especializar, você sobe de número ou letra e você tem uma gratificação, uma bonificação por um determinado tempo. Mas você se profissionaliza porque você quer, porque você enxerga a necessidade, porque você busca, porque você está interagindo com pessoas e você quer o melhor dessa pessoa. É individual. Então você É tem que ter individual. esse olhar, não é em si o governo do Estado que está falando assim, ó, vamos preparar esses professores para isso. O governo do estado, ele tem algumas parcerias que ele dá alguns cursos de tipo 120 horas online. O CAD. 120 horas online para educação integral, para educação inclusiva, que, gente, é o que eles estão te dando para falar assim, ó, eu estou tentando te capacitar, eu estou assistindo o que a lei determina, né? Então, assim, se você for cobrar em meios institucionais, né, jurídicos, ele vai dizer, não, mas o professor, ele é licenciado, licenciatura plena, ele passa por uma prova, e nessa licenciatura plena que ele desenvolveu, ele aprendeu a trabalhar
com a criança neurodivergente porque ele aprendeu inclusão na faculdade. Agora, eu falo para todo mundo que tem faculdade. E para aqueles que não têm, mas se profissionalizaram em alguma área. Você aprendeu lendo ou você aprendeu fazendo? Que é o que a gente chama de metodologia ativa. Quando eu só argumento, eu só teorizo, eu só faço o teórico, o aluno não aprende. Eu que sou professora, mas que sou aluna desse curso, também não vou aprender. Porque o teórico, ele é uma base de pensamento. A ação, ela necessita do movimento. Eu preciso estar lá. E veja, mesmo que eu faça um curso, mesmo que eu me profissionalize, mesmo que eu atenda várias crianças, toda criança é diferente. É por isso que eu, na minha faculdade, eu aprendo a adaptar o material. O material me chega lá pronto. Eu adapto aquele material de acordo com as circunstâncias de cada criança. O material não vem especificamente para aquilo. O material, ele é geral. O material, ele é geral. Mas aí o material também falta. Então, aí além de eu ter que ir lá e adaptar, às vezes eu tenho que levar o material. Você nota que a relação entre as crianças, talvez nos primeiros dias de aula, seja uma surpresa para todo mundo. Os professores vão ter que conhecer os alunos se conhecendo. Mas você percebe que eles se relacionam bem ou por um longo período, ou sei lá, estou imaginando aqui, não sei nem se é adequado falar dessa forma, porque eu não sei quais seriam as palavras certas. Mas eles se dão bem, existe assim, um entendimento da parte das crianças com relação a essas diferenças divergentes? Então, é o que eu disse no início. Nós trabalhamos todas as diferenças. Por exemplo, nós estamos no Setembro Amarelo, mas a minha escola ela está passando por um momento um pouco complicado no quesito de bullying e agressividade. E a gente teve alguns episódios, não foi apenas no meu ciclo, mas também foi no Fundo 2, nós tivemos alguns episódios de agressividade. Então, novamente, nós já temos uma mediação de conflitos dentro da escola que trabalha com essas crianças, que tem essa questão de agressividade, mas fora isso, a gente já trabalha cotidianamente essa questão de diferenças. Só que aí veio, né, uma solicitação da supervisora, olha, como está acontecendo isso, é pontual e é agora, vamos trabalhar essa semana. Então, assim, mesmo quem trabalhou na semana passada, trabalha de novo sobre essa questão do respeito, da igualdade, da equidade, que é pouco falado, que a equidade é o que proporciona a igualdade. A gente não tem a equidade, então a gente não fala de igualdade, enquanto a gente não consegue chegar na equidade. Então, assim, eu na minha escola, na onde eu trabalho, eu vejo muita aceitação. E de onde eu vim, do estado, da escola que eu estava no estado, também havia uma grande aceitação. Porque o número de crianças neurodivergentes cresceu muito. E a ascensão delas na escola também. Até por conta mesmo desses programas sociais que vinculam a frequência da criança com o dinheiro que elas recebem para auxiliar aí financeiramente as famílias. Então, assim, eles estão muito mais presentes dentro do ambiente escolar. Então, eu percebo que na hora que eu falo que a humanidade não acabou, gente. Ainda não. Não, porque eles têm muita empatia. É mais fácil eles brigarem entre si com palavras estereotipadas de racismo, de diminuição, por questões mesmo de se provocar, mesmo que criança tem esse negócio, tá sempre provocando, que sempre um querendo ser melhor que o outro. Existe mais essas ações do que com crianças neurodivergentes. Eles têm um olhar muito carinhoso, muito afetuoso quando a criança é neurodivergente, de respeito mesmo. Porque a gente criou na sociedade um ambiente que a gente diz que aquela pessoa, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser aceita. Embora a maior dificuldade, eu volto a dizer, não é com a criança, é o adulto. Quem mais faz preconceito não é a criança, é o adulto.
É o adulto que passa para a criança que a criança se torna preconceituosa. Ela não aprende de si mesma. Ela aprende daquilo que ela vê, do espelho que ela tem. E até hoje é mais fácil eu ver um adulto negligenciando uma criança neurodivergente do que um aluno meu. Ou um aluno de uma escola pública ou de uma escola privada. É mais fácil os pais negligenciarem, serem preconceituosos, terem algum tipo de ação incorreta ou infeliz mesmo, do que uma criança. Então, assim, essa parte da inclusão, eu posso dizer que deu certo, porque no social, as crianças convivem muito bem. Acho que tinha que passar para os adultos. Olha só, para a gente entender um pouquinho disso aí, você falou que a maioria dos preconceitos que essas crianças trazem para a escola, porque elas aprenderam dentro de casa. Se você for mapear isso daí, né, os tipos de preconceitos, o que está em primeiro, segundo, terceiro lugar e por aí vai, para que a gente possa entender a realidade do nosso Brasil em si, né? Gente, olha, eu vou te falar. Existe muito preconceito, mas não é só questão de preconceito mesmo, é a questão mesmo de rixa, de quem tem mais que tem em ambientes de vulnerabilidade social. Questão mais social. É assim, é o item disparado, porque essa vulnerabilidade mexe muito mais do que qualquer pessoa possa imaginar. Aquela criança que vê aquele que tem e ela não tem, isso gera um estigma tão grande que existem crianças que se dão muito bem, que conseguem ultrapassar isso e aí vão lutar, que aí a gente vê aqueles vídeos bonitos da internet, né? Porque você com 10 anos, você tinha um par de tênis, e aí anda pra frente, o outro continua lá. Romantizado mesmo, tá? Esses vídeos são muito romantizados. A gente chora, a gente se emociona, a gente sabe o quanto triste foi, só que aquela pessoa que não andou passo nenhum, para ela não tem nada de romântico isso. Você pode estar se emocionando no sofá da sua casa falando, nossa, que triste a vida dele. Mas você foi agente modificador dessa vida quando? Quando que você entendeu que a vulnerabilidade social é algo que é imposto por uma sociedade, é estrutural. A pessoa ela não passa a necessidade porque ela gosta. Existem pessoas que gostam de viver no menos, que não querem crescer, que não querem expandir. Aí é outra situação. Mas você dizer para mim, uma criança que chega lá, para mim, na minha sala de aula, que eu abro a mochila dela, a mãe me manda uma agenda metade molhada, isso aconteceu, tá? A mãe me manda uma agenda metade molhada, a metadezinha que tinha da agenda a mãe escreve: me perdoa, professora. Ela não tem o material hoje, porque infelizmente o rio transbordou e a água pegou no material dela. Nossa. A mochila extremamente limpa de lavada, mas podre do cheiro. Porque o cheiro da água do rio não vai sair. Gente, eu saí da minha sala, e não era minha, é porque nós fizemos um projeto. Essa aluna nem era minha. Eu saí aos prantos. Imagina o coração, né? Por quê? Porque é uma criança que está sendo alfabetizada, que pouco fala, pouco se expressa, de tamanhas coisas que ela já vivenciou na vida. Ela não é uma aluna que tem colegas, que tem uma vida social. Ela já se entende como inferior. Então, eu já estava trabalhando isso nela. E naquela semana aconteceu isso. Então, ela estava com uma agenda metade molhada, secada, assim, sabe que secou? Mas ficou aquela página toda amarelada e em cima, um pouquinho do branco que em cima a mãe escreveu. Falou, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço de coração, entregando um caderno para ela. Essa já é a mentalidade da criança. Ela fala assim, eu nasci assim, a minha vida vai ser sempre assim, eu não vou melhorar nunca. E aí, eu falo assim para essa pessoa, né? Ai, não, mas você não cresceu e você não se esforçou.
Para mim, era um esforço sem tamanho. Ela tá lá sem material. Imagina. Pra mim. Porque ela teve que vencer. Ela já é introspectiva. Ela teve que vencer indo com um material que não era o desejável, não era o que ela queria, era o que ela tinha. Ela perde esse material. Ela chega para mim na sala de aula, eu peço para todo mundo abrir os cadernos. Ela vem abraçada com a mochila e me entrega a mochila. Ela não tem caderno. Entendeu? E aí eu saí feito doida, aos prantos, que eu não chorei na frente dela. Eu falei, a Bro vai resolver e já volta. Fica aí. Saí aos prantos. Fui no meu armário, eu tinha algumas coisas. Saí pegando tudo que eu tinha, mas não tinha agenda. Aí eu fui na direção, né? Eu falei assim, me arruma um caderno pequeno para mim fazer de agenda. E aconteceu, infelizmente, isso. Eu levei a mochila dela junto comigo, eu abri. A minha vice-diretora chorou na hora. Falou, não, a gente vai pegar mais material. E ela vai ter aquilo que ela achar. Eu vou pegar o mais bonitinho da escola. Eu vou atrás, ela vai ter canetinha, ela vai ter. E aí a gente montou todo um material. Esse final de semana, eu falei que eu vou comprar a mochila. E a gente montou todo um novo material para ela. E aí ela estudou aquele dia normal, a gente mandou na nova agenda. A mãe agradeceu imensamente, falou que tinha mudado no lugar, que realmente ficou inóspito, que foi para outro lugar, tinha começado a trabalhar naquela semana e que não dava para pedir adiantamento, mas ela conseguiu um outro lugar para ficar com a criança. E aí, essa criança, desde então, começou a ir periodicamente e a família também foi beneficiada porque na escola, as crianças que têm grandes vulnerabilidades, elas ganham cesta básica, né? Então, assim, a equipe gestora notificou e aí a gente conseguiu uma cesta básica também, a gente entregou a cesta básica, a gente conseguiu algumas roupas e aí a gente entregou também. E assim, mas eu não consigo, na minha mente, julgar que essa criança, ela está no mesmo pé de igualdade de ninguém, nem daqueles que eu já enxergo que tem vulnerabilidade. Ela não está. E eu vou propiciar, eu vou tentar, só que ela não é o único caso da escola e não é o único caso da rede. E aí você sempre está ali falando que existe uma igualdade que está na folha do papel e que quando você está lá como ser humano você não vê, é muito utópico. É muito utópico. E isso acontece em todo lugar. Só que eu consegui ver. E aqueles montes que não são vistos? E aqueles que não falam? Então, não romantizem, gente. Não é romântico a pessoa não ter tido a necessidade básica dela alcançada na infância. Se ela sofreu muito e ela conseguiu galgar, e ela conseguiu crescer, e ela conseguiu conquistar, muito bom para ela, que ótimo que ela conseguiu. Mas por que porque um conseguiu, a gente tem que continuar tendo essa política de dificultar para todo mundo e vai lá, se vira? Por quê? Que eu tenho que continuar com essa política de tipo, se um conseguiu, você também consegue. Se eu posso ser agente facilitador, por que eu vou complicar? Eu não tenho esse pensamento. Não entra. Eu não absorvo. É incrível essa capacidade de lidar de forma digna que você encontrou junto com as suas colegas de trabalho. Eu tô enxugando o óculos aqui, Honório, porque, tá forte o negócio. Eu vou enxugar meus óculos aqui. Gente, eu pensei que eu nem ia falar essa história, mas veio assim. Foi forte demais. Não, mas que bom que você falou, Você sabe? acaba se identificando, Roberto, em alguma fase da vida da gente. Eu tenho certeza que tem muita gente que está entendendo cada palavra, está sentindo cada palavra que você está falando. E vai ter um movimento para que isso melhore, sabe lá quando, mas, né, como está ali nas redes, né, está no universo. Agora a gente espera que melhore cada vez mais.
Mas o que eu achei assim interessante é que rapidamente você, a sua colega de trabalho, achou um jeito de suprir aquela necessidade daquela criança. Claro, foi muito bom, foi um imprevisto, entre aspas, né? Teve a inundação, estragou o material. A gente também não sabe o que mais estragou na casa dela, né? Às vezes ela perdeu mais alguma coisa além dos cadernos e do material escolar. Mas é, quais são aqueles sentimentos que você fala, nossa, colocamos a mão na taça com essas criançadas. Ah, isso aconteceu, eu falo, puxa vida, chegamos lá. Ai, gente, ó, tem muitos. Por exemplo, foi a nossa primeira saída. A gente foi pro Museu do Catavento. Gente, Gostei do nome do museu. gente, até uma saída é difícil, viu? Porque, olha, eu vou te falar, a gente perdeu. A Prefeitura de São Paulo, ela não tem mais vínculo com nenhum setor de transporte, né? Então, eles não têm disponíveis ônibus. Às vezes a gente consegue a vaga para levar as crianças em algum lugar, mas não tem ônibus disponíveis e nós, como escola, também não temos verbas para pagar os ônibus. Mas casou, aconteceu nós temos uma verba ainda do São Paulo Integral e eu consegui agendar o Museu do Catavento. E nós fomos para o Museu do Catavento. Minha maior alegria, minha maior alegria, mesmo aqueles alunos que não estão ainda considerados alfabéticos, eles conseguiam, por vezes, ler algumas coisas do Catavento. E eles vinham me falar, Pro, é isso, tá escrito. E assim, gente, e aí qualquer disciplina, qualquer professor, você vê a recompensa do seu trabalho não é no salário. Você vê a recompensa do seu trabalho quando você trabalha aquilo que você pensa assim, não vai, gente, não tá indo, não tá acontecendo. E do dia pra noite a criança vem e te devolve o prato pronto. Você deu todos os ingredientes do bolo e você falou, não tá ficando, eu tô fazendo errado. E você fala com seu amigo, e você fala com a sua amiga. Eu já tive atividades que eu falei assim, eu expliquei, você explicou. E eles não estão entendendo? Vai pra minha sala, eu vou pra sua. Às vezes a sua metodologia dá certo na minha, a minha metodologia dá certo na sua. Vamos trocar. E aí a gente troca para a gente explicar cada uma da sua maneira para as outras turmas, para que eles tenham mais acesso a outras metodologias para ver se eles aprendem. E aí você fica, dei todo o ingrediente, não vai. Quando chega no dia, que é o caso do meu aluno hiperativo, que eu ditei e ele escreveu. E ele escreveu sílabas. E leu sílabas. Aí tipo, não tem, eu não alcancei ainda melhor sensação. Não alcancei. Não Interessante, Karina, que são coisas que parecem pequenas, né? A Karina falando aqui, a gente tá ficando emocionado hoje. Ai, eu me emociono. Porque essa semana. Eu me emociono também, gente. Eu tava em casa lá, meu filho, nunca faz mais ninho na minha vida. Aí foi que ele é autista nível 3, não verbal, e ele falou papai. E foi a coisa mais maravilhosa que eu pude receber, né? E assim, você como professora, se você pudesse, tudo que você está fazendo, né, tudo que você está lutando por isso, o que você sonha para daqui 10 anos, na vida desses alunos, essa mudança que pode ocorrer, por exemplo, daqui 10 anos, passou 10 anos, o que poderia ocorrer de bom? Ai, eu sonho com a equidade. Eu sonho em proporcionar a necessidade de cada um. Tipo assim, de ser assistido mesmo. De eu olhar o meu aluno e eu saber que eu tô dando o que ele precisa, não só o que eu consigo. Entendeu? Eu tenho o sentimento que não falta. Eu tô dando o que ele precisa. Eu consegui olhar para a educação pública hoje e não ver ela sendo destruída. Porque você se profissionalizar em algo e ver isso sendo destruído é muito ruim.
sabe? E aí eu vou falar, não vou falar só da questão do infantil, vou falar até o ensino médio mesmo. Para você que tem seu filho no ensino médio, eu tô com meu filho no 8º ano, meu filho é de escola pública. Faço medição de IDEB, vejo quem é o diretor, enfim. Mas a minha maior preocupação hoje é o meu filho chegar no ensino médio, ele ter 3 aulas de português e 3 aulas de matemática, e no final do ano ele ter que prestar um vestibular. E alguém dizer para mim que ele tem as mesmas condições de qualquer criança de escola particular. É um projeto, como eu disse já algumas vezes, é um projeto de destruir em massa uma escola pública de qualidade. E, tipo, o professor tá lá, a gente faz greve, a gente não é vagabundo, não, sabe? Tipo, a maior parte dos meus colegas, inclusive eu, tô pagando greve até hoje. E já tive o dinheiro descontado. Não é assim. Não é, porque vocês não querem trabalhar. Não, a gente tem desconto. Mas quando eu olho a minha brinquedoteca vazia de material, eu tendo que colocar os meus alunos lá brincando com o resto mesmo, com coisa quebrada, com coisa doada. E aí eu vejo a prefeitura arrecadando bilhões e querendo gastar, por exemplo, agora, num túnel na Cena de Madureira, R$ 1 bilhão. Eu sabendo que na minha escola o meu aluno não tem o básico, eu não tenho folha de sulfite, cara. Eu não tenho. E aí? Aí eu vou falar que essa criança, ela é autossuficiente, ela é capaz. Se ela quiser, ela vai alcançar, ela vai chegar, vai. E a responsabilidade, né, Mas das você costas está joga na criança. responsabilizando só aquela criança de conseguir conquistar e alcançar. E aí, de novo, romantizar. Porque eu sou professora na comunidade que eu moro. E eu me criei. E aí eu já ouvi. Mas você tá professora, você é daqui, você conseguiu. Eu não romantizo o jeito que eu consegui. Eu acho que eu não precisava ter passado duras penas. Eu não romantizo o jeito que eu consegui. E mesmo que eu consegui, eu tenho muita coisa para contar. Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha um ambiente familiar estável. Eu tinha uma mãe que acompanhava as minhas atividades escolares e que me trazia livros para que eu pudesse ler e me incentivava a leitura. Eu tinha um pai ainda presente, que depois meu pai se tornou ausente, mas eu tinha um pai presente até os meus 11 anos de idade, que eu tinha horário para estar dentro da minha casa, eu tinha responsabilidades dentro da minha casa e eu tinha saídas familiares. Então eu tinha uma qualidade de vida que me proporcionou algo que muitas vezes o meu colega que já é falecido não teve. E aí eu me sobreponho a ele do que se a gente estava no mesmo ambiente? Porque a minha família tinha uma base e a dele não conseguiu? Então, assim, eu tenho esperança de uma governabilidade que entenda que sem a educação e sem ser gerador de transformação dessas pessoas, a gente caminha para trás. A gente vivencia o mesmo. Antes de ser pedagoga, eu sou professora formada em História. E eu sempre digo a mesma coisa para os meus alunos. Vocês acham que vocês escolheram morar aqui? Ou vocês acham que vocês fazem parte de um projeto que incluiu vocês nesse lugar? Porque o ser marginal é uma opção. O ser marginalizado é o outro que determina por você. É a outra pessoa que distinguiu o lugar que você ia morar, o jeito que você ia ser. E se você foi aquele agente transformador da sua vida e você conseguiu sair desse ambiente, não menospreze quem não conseguiu. Eles Porque fazem não da foi exceção falta de a regra. capacidade. Exatamente. A exceção não é regra. A exceção não é regra. Eu não posso falar para o meu aluno que come lá na casa dele, numa casa de palafita, sentindo o cheiro do rio, fétido, que ele tem que ser melhor.
que é só a educação que transforma. Sem nenhum recurso, os pais também ali, carentes totalmente bloqueados, né? Sem saber o que fazer, né? O ano passado eu fui conversar com uma coordenadora de uma escola estadual próxima à à minha escola municipal, fui conversar com ela, ela falou que lá eles fizeram todas as provas e teve um aluno que conseguiu passar em um vestibular pela Unicamp. Olha. Ela chamou os familiares desse aluno, parabenizou, eles fizeram um coletivo, parabenizaram o aluno, foi o único aluno da escola que conseguiu de terceiro ano, passou na Unicamp. Chamou a mãe desse aluno. Ela falou, não, eu não vi a hora da escola acabar para ele trabalhar e me ajudar. Quem é que vai manter ele em Campinas? Tá louca? Ele não vai. E não tem nem como, né, Karina? Porque como que ele vai e Eu escola... posso falar o que for para essa mãe. Ela tá pensando como é que ela vai colocar o arroz e o feijão amanhã. Como que vai pagar a estadia para ele, como que vai pagar os A materiais. estadia ficou lá longe. Ela falou para mim o quê? Ela falou para essa coordenadora, não para mim. Ela falou para essa coordenadora o quê? Eu não vi a hora dele acabar a escola para ele poder me ajudar. Ela já não tá aguentando. Puxa vida. Não é o sonho que matou? Verdade. Então, Rapaz, que é um- forte isso. É um projeto que dá um certo mal-estar. Não que estar na companhia da Karina nos cause mal-estar, longe Não, mas disso. tinha que criar revolta. Mas sim, é A um população projeto tinha de que criar marginalização. revolta, porque a escola pública já foi uma escola de qualidade que quem pagava, pagava. Minha mãe conta, época da ditadura. E eu sou contra a ditadura. Mas na época minha mãe estudava, minha mãe falava que a pessoa que pagava é porque o governo ele só pagava pelo aquele indivíduo 2 anos. Fez o primeiro ano, reprovou, te paga mais um. Reprovou de novo, vai pagar a escola. Eu não quero você no semelhante, porque eu estou dando um ensino de qualidade. Aonde foi que a gente parou e falou assim, não, eu sei onde foi que a gente parou e falou, não, não pode dar escola de qualidade para eles. Porque o lobby da escola particular, da faculdade particular, precisa que o ensino público seja ruim. E aí eu institucionalizo, eu coloco um currículo que diz que eu não posso alfabetizar minha criança na pré-escola. Mas vai lá na escola particular e vê se ele não está sendo alfabetizado na pré-escola. E hoje você tem que passar simplesmente, né? Pega a criança, ó, ela não tá aprendendo, passa ela de Isso qualquer precisa jeito. ser denunciado, porque é um projeto no Brasil de acabar com as instituições públicas. Isso precisa ser denunciado. Precisa. Porque é a maior parte. Quem são os que têm grande poder financeiro no nosso país hoje? Quantos por cento são? Mais de 90% da nossa população é pobre. E aí vai falar de crescimento do Brasil? Gente, você pode ser de esquerda, de direita, de centro, do que for. Você falar de crescimento de um país é você falar de educação. Karina, eu sei que ela levanta uma bandeira bem legal, vou colocar aqui no podcast, que eu acho que é interessante. Claro. Sobre a nossa dívida que nós temos com as pessoas, inclusive pessoas negras, né? O que você acha disso hoje? Você falou das pessoas mais pobres, de baixa renda, inclusive os negros têm uma estatística aí que tem que estar incluso e uma porcentagem bem alta nessa questão, por questões aí que a gente sabe da história em si. Exato, é estrutural. Realmente a gente tem essa dívida? O que você pensa sobre isso? Tem. E os negacionistas aí, pessoas que dizem que as leis de cotas, talvez elas não sejam bem pensadas. Concordo totalmente. Talvez elas não sejam bem pensadas. Mas a dívida, ela continua. Não foi você, foi seu ancestral, que pena. Mas a dívida, ela continua. E aí você pode falar para mim assim, por exemplo, eu já ouvi muito. Ah, mas o sistema carcerário, a maior parte é negra, mas também no país a maior parte é negra. Te devolvo essa mesma moeda. Se no país a maior parte é negra, por que o Congresso a maior parte não é negra? Porque os ricos, a maior parte Porque também não são. é a maior parte negra, né? E aí, quando eu te falo negro, eu te falo nordestino, eu tô te falando de minoria. Minoria não em quantidade, minoria em acessibilidade. Por isso que eu falo, se você não falar sobre equidade, você não fala sobre igualdade nunca no nosso país.
Porque a equidade, ela gera você sair do mesmo lugar do outro. Romantizar o videozinho de quem tem, quem não tem, quem passa, dá um passo à frente e quem continua no mesmo lugar é lindo para se chorar. Mas eu quero ver a ação pública e a comoção pública para fazer todo mundo sair do mesmo lugar. E aí é equidade. Aí é equidade. Aí a gente tem que avançar muito. Porque eu falar sobre racismo, eu só falo sobre racismo não porque é um mimimi. Eu só falo sobre racismo porque tem alguém em casa ensinando racismo para uma criança. É realidade, né, Ensinando Karine? que é ofensivo para uma criança, que o que diminuir a outra pela sua característica ou pela sua vulnerabilidade social a faz melhor. Tem alguém ensinando. É realidade. Eu sempre falo isso, falei no outro podcast, mas eu vou falar de novo. Que nem a minha mãe é negra. Meu pai é mais branco, minha mãe é negra. Por isso que eu não sei o que eu sou. Mas minha mãe conta desse racismo, né, que ela passou. E hoje em dia, eu e os meus irmãos conseguimos vencer, porque ela falou, não, manter a cara para bater, vocês vão vencer. Isso. Mas ela não teve a mesma oportunidade que a gente teve. Porque ela era taxada, tinha bullying dentro de escola e tudo mais. E hoje em dia a gente vê que isso continua. Por quê? Porque vem dos pais. Né? Ainda tem essa mentalidade, a gente chama isso de inconsciente coletivo. Né? Ainda tem essa mentalidade ainda de, olha que, esse negrinho, isso aqui e tal. E eles acabam não tendo as mesmas oportunidades, né, que as outras pessoas. Mas é um projeto. Se eu determino onde essas pessoas moram, eu determino o que elas comem, eu determino o que elas vivem, eu determino a acessibilidade que elas têm, eu determino tudo. Eu tenho alunos, a minha região, a Zona Leste de São Paulo, próximo ao Shopping Aricanduva. Eu tenho alunos que eu estou a 15 minutos do Shopping Aricanduva de carro, mais ou menos umas meia hora de ônibus. Eu estou próximo, né? Um ambiente próximo. O que é meia hora de ônibus para a pessoa se locomover? Mas eu tenho alunos que não conhecem. Eu tenho um aluno que não tem TV em casa. E isso está totalmente fora da realidade de muita gente. De pessoas que nem imaginam que isso possa acontecer. Eu vi um debate de crianças falando sobre empreendedorismo, que eu acho muito importante, que nós deveríamos aprender também na escola pública. Tem alguns que já estão fazendo esse projeto de empreendedorismo nas escolas, mas eu vi uma criança falando, você não faz porque você não quer. Eu, com os meus R$ 2.000, fiz não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e consegui no final do dia R$ 7.000. Você não faz porque você não quer. Eu vou julgar essa criança que falou isso? É a realidade dela, né? Ela aprendeu que as pessoas não têm porque elas não querem, porque elas não têm força de vontade, que elas não têm. Ela não chegou na concepção daquela criança que tem a necessidade do básico. Ela não tem essa consciência, ela não tem esse nível de consciência. E quem é que tem esse nível de consciência? O É quem adulto que instruiu está ela. junto com ela. É Ela quem foi, instruiu ela. conforme Quem você estava instruiu falando, eu imaginava. está Assim. criando uma nova estrutura de continuar perpetuando o racismo e a marginalidade estrutural. Eu vou te falar pela minha mãe. Minha mãe tem um magistério. Minha mãe é uma pessoa muito inteligente. Minha mãe é uma pessoa muito culta. Ela lê muito. Hoje ela é cristã, então ela lê Bíblia mesmo. E a Bíblia é um dos livros mais difíceis de se ler, entendeu? E ela faz estudos teológicos, inclusive. Mas é uma pessoa que, quando ela veio, então ela é migrante, né, nordestina. Quando ela veio ainda na época ditatorial, ela veio para trabalhar, ela conseguiu o primeiro emprego, depois ela conseguiu, porque ela era uma professora de magistério, tinha feito contabilidade, então ela já tinha estudado, tinha dado aula no Mobral. Quando ela chegou em São Paulo, ela foi trabalhar, meu avô nunca aceitou que ela trabalhasse em casa de família, exatamente porque ele já conhecia o preconceito. Então ele era oleiro, ele trabalhava em olaria, ele fazia mesmo tijolo de barro, mas ele não aceitava que ela trabalhasse em casa de família, porque ele falava que enquanto ele tivesse vida e saúde, filha dele não limpava banheiro de branco. Por conta da mãe dele. Por conta de situações de racismo que ele presenciou e sofreu, e que a mãe dele também sofreu, e ele não queria que as filhas dele sofressem. Então, ele
gerou oportunidade de onde ele não tinha, e minha mãe se agarrou na educação como única moeda de sair daquela pobreza, daquela miserabilidade. Eram 11 filhos no interior, passando fome e necessidade. Minha avó dividia um lápis no meio e dava metade para cada filho. Vendia, criava um porco, vendia o porco no final do ano, que era para comprar o material dos 11 no próximo ano. Então, assim, ela foi criada nisso. Então, ela dava muito valor. E aí, ela foi fazendo, trabalhou lá, conseguiu fazer contabilidade, conseguiu fazer magistério. Veio para cá, para trabalhar, para auxiliar os irmãos que ficaram. Existiam irmãos pequenos e ela trabalhava lá, eles já eram sustentados por ela. Quando ela veio para cá, veio para maior oportunidade, para crescer o financeiro, para continuar ajudando. Chegou aqui, trabalhou no magistério até 92, se eu não me engano. Ela conta muito essa história. E ela trabalhou no magistério até 92. Aí veio uma legislação que obrigava o professor de magistério a fazer a pedagogia para poder continuar dando aula. E que aquele professor que não fizesse a pedagogia não poderia mais lecionar. Só que essa faculdade de pedagogia não era fornecida, não tinha aqui. Ela precisava viajar para o interior todo final de semana. Ela já havia tido 2 filhas, já havia casado, tinha 2 filhas e ajudava em casa, na casa dos pais dela. Ela tinha um compromisso financeiro muito grande e não abria espaço para essa faculdade aos finais de semana no interior. Ela teve que fazer uma escolha. Ela fez um concurso público, entrou como agente de organização escolar e desistiu do sonho dela. Porque ela falava, entre as minhas filhas e os meus irmãos comerem e eu fazer faculdade, eles vão comer. É uma necessidade, né? E aí ela negligenciou o próprio sonho e uma vida melhor que ela teria por conta da necessidade daquele momento. E ela contava essa história por quê? Porque ela falava, eu não tive oportunidade. Os meus irmãos, os primeiros, nenhum tiveram. Os irmãos dela que são formados, que têm uma vida melhor, são os últimos. Os primeiros trabalharam para sustentar os últimos. Ela não se arrepende, ela convive com os irmãos dela, ela conversa, eles sabem do sacrifício que ela fez, não há uma cobrança, mas ela deixou de viver um sonho, ela deixou de viver uma coisa que ela poderia por conta disso. E aí era o que ela sempre dizia pra gente, estudar, eu tive isso. Por quê? Porque o pouco que ela tinha, ela já sabia que ela tinha melhor do que de onde ela veio, porque ela havia estudado. Então ela estava plantando em mim a semente que estuda. Se eu já tenho o melhor de onde eu vim, você vai ter melhor que eu. Estuda, é o nosso caminho, a gente não tem outro, a gente não é herdeiro. Vamos lá, estuda. Eu tive isso. Às vezes o meu vizinho da esquerda e o meu vizinho da direita não teve. Eles vão sair do mesmo lugar que eu, não estão saindo, não saíram, nem vão sair. É por isso que eu volto e bato. É a equidade. É a equidade que a minha mãe não teve direito, que até hoje a gente não alcançou e que ninguém luta de fato, porque é escrito na Carta Magna está, né? Lá na Constituição está escrito, mas no papel. Tem alguma coisa ali que tá faltando, né? Ótimo, Humberto. Sim. Humberto, tem aquela perguntinha que a gente faz, mas eu vou fazer de uma forma diferente agora. Claro, claro. Fica à Você vontade. falou da sua mãe, né? Que ela passou por toda essa luta, ela teve que abrir mão por causa da família. A gente já fez essa pergunta no passado para você, a gente vai fazer diferente hoje. Se você, Karina, tivesse que viajar hoje no tempo, tivesse um encontro com a sua mãe, passou essa dor, teve que largar o sonho dela por causa do sustento da família, e você tivesse que bater um papo com a sua mãe, o que você falaria com ela? Ela não errou. Todo o esforço de uma mãe vale a pena. Assim, diga muito obrigada também. Eu acho que merece de mim. E
que todo o esforço dela valeu a pena. Ela conseguiu. Ela conseguiu, sim. Ela tem muito orgulho de mim. Eu tenho uma irmã também, professora também. Olha. Então, a gente seguiu os mesmos passos dela. Ela era agente escolar, foi criada num ambiente de escola. Eu fui criada num ambiente de escola. Parece loucura, né? Todo mundo quer sair da escola e eu voltei. Eu voltei, porque esse foi o meu ambiente de casa. Mesmo de tudo que aconteceu na nossa vida. Eu diria pra ela que ela vai passar por um monte de problemas. Mas que nenhum vai faltar pra ela. Nem força, nem fé em Deus. Se você pudesse dar um recado para sua mãe que está assistindo, vai assistir o Pode Sublimar, porque você falou hoje, você se formou, sua irmã também, e vocês realizaram um sonho da sua mãe. Né? Se puder dar um recado para ela que está assistindo o Pode Sublimar, qual recado você dá para sua mãe hoje? Eu te amo. É o melhor recado. Obrigada por tudo. Quando a gente é mãe, a gente se negligencia, né? Mas ver um filho vivendo um sonho nosso, às vezes a realização é dobrada. Então eu sei que a senhora está muito feliz. E eu também sou muito feliz por ser sua filha e por toda a história de força que você representa para mim. Olha, Karina, eu particularmente Eu sou muito chorona. te agradeço. Estou emocionado. Muito forte, hoje Eu te agradeço. Foi tudo lindo, foi assim, bastante intenso, né? Bastante verdadeiro e legítimo, né? Toda essa experiência profissional que você adquiriu no campo de trabalho, a gente sabe que só adquiriu isso porque você viveu intensamente cada dia de trabalho. Eu sinto muito, Honório, pelas escolhas, né, que os eleitores do estado de São Paulo tomam a chegar a esse ponto de termos uma escola desse jeito. A culpa é nossa, né? A gente está escolhendo mal os nossos representantes, né? A gente precisa refletir melhor e, para os próximos anos, escolher melhor, para que viemos ter um mundo melhor para os nossos descendentes, nossos filhos, netos, etc. Eu agradeço de coração, em nome do Pode Sublimar, por você trazer tanta verdade e uma realidade brutal. É uma realidade brutal o trabalho do professor no estado de São Paulo. Obrigado por você continuar, tá? Obrigado por você continuar alegrando a sua mãe e amando ela, né? E sorrir com a gente aqui. A gente espera, assim, né, Honório, conversar com a Karina em outro momento. De alegria, gente. Não é só isso, viu? Tem as risadas. Talvez nas férias, né? Depois que a gente tomar um banho de sal grosso, já deu até uns arrepios aqui. Depois dessa, te amo, mãe. Não, eu tô com saudade dele. A gente passa um filme na mente da gente, né? Sim, verdade. Passa um filme. Karina, mais uma vez, muito obrigado por tudo, viu? Gente. A gente espera que, de fato, você faça bom uso das canecas, né, Honório? Parei. Só não vou levar para o ambiente de trabalho, porque vai ser disputada. Juntos aqui nós podemos, olha só. Deixa eu tirar um pouquinho, gente, calma. Vamos lá. Nós podemos Sublimar!